Olá, amados, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Eu sou a pastora Silvia Ledward, estou falando aqui direto da Alemanha. Seja bem-vindo aqui no canal. Se você está passando pela primeira vez, que o Senhor te abençoe e que você não saia daqui sem a sua porção. Amém? Meus amados, hoje o Senhor vem trazer para nós aqui mais uma gota profética para as nossas vidas. Hoje, dia 9 de março de 2022. E a gota profética que o Senhor pediu para que eu repassasse para vocês hoje. Venha comigo aqui, se encontra no livro Glórias a Deus de Josué, no capítulo 19. No capítulo 19, meus amados, e desde o capítulo anterior, nós vemos aqui nesse capítulo onde Josué começa a fazer a repartição da terra prometida. Um momento ali de glória, de felicidade para o povo de Deus, mas de expectativa também, quem ia receber, onde iam receber, o quanto de terra ia receber. Imagina toda aquela, expectativa da promessa deles. E ali Josué começou a fazer, segundo a direção divina, a repartição das terras, de acordo com cada povo, de cada tribo. E nós vemos ali desde o início, do capítulo, dizendo detalhadamente o quanto cada um recebeu. Parte por parte. E vimos aqui algo muito interessante, que o Senhor vem aqui, como sempre, revelar a sua palavra para nós, que é sempre ensinamento, é sempre direção, é sempre Deus falando conosco. E a gota profética de hoje se encontra exatamente, meus amados, a partir do versículo 49, já no finalzinho do capítulo, que nos diz bem assim: acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram-lhe, segundo o mandado do Senhor, a cidade que pediu, Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim. Reedificou ele a cidade e habitou nela. Glórias a Deus. E finaliza o capítulo dizendo assim: eram estas as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias repartiram por sorte em herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir a terra. Meus amados, olha que fato mais interessante. Josué ali, nós vemos, que era a autoridade ali, governamental, política ali daquele povo, Ele era o comandante de guerra que em tudo, dirigido por Deus, guerreou muitas guerras para que este momento chegasse para o povo de Israel. Mas naquele momento solene, estava ali com ele também a direção eclesiástica de Israel, O sacerdote Eleazar também estava ali. Foi um momento solene que eles entenderam que era como se fosse hoje a política, não poderia estar distante da religião. Tinha que haver uma comunhão no sentido de
que o povo estava vendo que estava sendo feito tudo legalmente, politicamente, mas também de acordo com a vontade de Deus. O sacerdote estava ali presente. E o interessante, meus amados, é que quando nós vemos o livro de Josué, nós vemos o quanto ele se doou por esse povo, o quanto ele guerreou a guerra do Senhor para que esse povo tivesse essa herança. Enquanto que ele, em momentos tão difíceis, teve que renunciar tanto dele, do seu próprio eu, das suas próprias vontades, até naquele primeiro, capítulo que ele está ali tão triste, tão angustiado, porque tinha acabado de perder ali Moisés, que era o seu líder, a sua referência, e não teve tempo nem para sofrer aquele luto, porque tinha que levar o povo adiante, porque tinha um povo que dependia dele. Pois é, meus amados, aqui neste capítulo, a missão foi cumprida. Ele conseguiu levar o povo a atravessar ali aquele Jordão. Ele conseguiu chegar àquele momento onde a promessa, o que Deus tinha prometido, estava se cumprindo na vida do seu povo. O interessante, meus irmãos, e o que Deus pede para falar, quando ele disse nessa gota profética aqui, que o povo de Israel deu a terra a Josué, é que ele era o comandante. Ele era quem tinha guerreado aquelas guerras, ele quem tinha sido usado por Deus como instrumento para que aquele povo chegasse a realmente tomar posse daquela promessa. Josué recebeu uma herança ali entre os seus irmãos como qualquer um dos outros. Mas após ali de tantos anos, de tanto trabalho, de tanta batalha, houve aquele momento que para todos eles era um momento de descanso, um momento de recompensa, um momento da promessa sendo cumprida. Mas o interessante aqui, meus amados, é que Josué, ele poderia de alguma forma, não é, se sentir acima daquele povo que tinha direitos, até mesmo de achar que poderia, já que ele era o comandante ali de tudo, ele começar dividindo a terra por ele, e ali dividido do povo em diante. Mas Josué não fez isso. Ele continuou agindo exatamente segundo a vontade de Deus. E Deus permitiu que aquele povo fosse ali tirando sorte por sorte primeiro os seus lotes de terra. E chegou o momento que Josué foi o último. Josué foi o primeiro a se doar, o primeiro a dar a sua vida por aquele povo, o primeiro a encaminhar aquele povo, levar aquele povo aos pés do Senhor, que se santificasse, que buscasse a Deus, que se arrependesse. Ele foi Deus usando o homem para ser direção de bênção para o seu povo. E aquela herança foi dividida de acordo com a vontade do Senhor. Mas o Senhor testou ali Josué até no limite, não é, meus amados? Porque aquela recompensa que havia uma expectativa, tantos por aqueles que tinham tantos lutado menos do que ele, se doado menos do que ele. No entanto, Josué teve que ver eles recebendo primeiro. Eles recebendo primeiro. E o Senhor te pede para dizer agora, você que tem lutado por tantos, intercedido em oração, você que tem jejuado por tantas causas, por amor ao próximo, e que tem visto diante de você eles receberem primeiro. E o Senhor me pede para te dizer hoje que a razão que Josué, aquilo dali não trouxe questionamentos para ele, foi porque Josué sabia do nível da bondade e da benignidade do Deus que ele servia. Josué estava em Deus, ele estava totalmente ali em espírito. Ele viu que todos foram beneficiados primeiro do que ele. Mas aquilo dali
não fez ele trazer nenhum questionamento com relação à justiça de Deus. Josué é aquele, meu amado, minha amada, que quando os espias foram para ver a terra, houve aquele grupo, né, que eles não creram que realmente aquilo ia ser para eles. E Josué foi o único com Calebe que trouxe entusiasmo, que em nenhum momento questionou a promessa de Deus para o povo de Deus, mas ele trouxe a certeza que ia se cumprir. E ali Deus fez com que aquela geração daqueles espias, de 20 anos em diante, eles não entrassem na terra prometida. Esse povo que está sendo abençoado aqui, com a terra sendo loteada para eles, não são aqueles representantes nenhum, acima de 20 anos, daqueles representantes, né, que eram os espias, 3 de cada tribo de Judá, não foram. Aqui são os que eram apenas de 20 anos abaixo, que restou e se multiplicou ao longo dos tempos e alcançou a terra prometida. Porque aqueles que não creram na promessa de Deus, o Senhor disse que eles não entrariam na promessa, na terra prometida. Esses são apenas os descendentes deles, de 20 anos abaixo, na época, que se multiplicaram e que hoje estão entrando na terra prometida. Mas o que eu quero dizer com isso é que Josué, sendo assim, esses que estão entrando são descendentes, né, pela misericórdia de Deus, daqueles que questionaram a promessa. Aqueles somente de 20 anos abaixo que estão entrando agora, não é? Que já passou o tempo, já estão mais velhos. Mas Josué, meus amados, ele tinha por direito essa promessa até pelo fato que ali Deus concedeu esta promessa para Josué e Calebe, que eles teriam direito de entrar na terra prometida. Então, baseado até nesta promessa, pela fidelidade dele a Deus, ele poderia se sentir com direito de ser um dos primeiros a ter o seu lote, a ter o seu território da promessa, não é? Baseado até nisso. Independente que ele fosse um comandante, aquele que Deus escolheu para ser o líder do povo e levar a terra prometida depois que Moisés faleceu. Independente disso, ele já carregava essa promessa da fidelidade dele a Deus, que ele teria direito a essa terra prometida. No entanto, na hora que foi para ver o loteamento, o sorteio do loteamento deste território, desta divisão, Deus permitiu que Josué visse, pela direção de Deus, ele era o que estava fazendo esse sorteio, ele que estava designando o que era para cada um, mas como era um homem fiel, digno, de retidão, de valor, continuou seguindo a direção de Deus, e Deus permitiu que ele visse um após outro tomando posse da sua terra primeiro que ele. Mesmo ele sabendo que aquela geração era uma geração, os descendentes daqueles espias que nem creram na promessa, mas pela misericórdia de Deus estavam ali. Muitas vezes, meus amados, Deus age de uma forma que nós não entendemos. Josué podia de muitas formas ter questionado, mas ele foi fazendo o que Deus estava pedindo. Deus estava pedindo apenas: Josué, faz a obra. Josué, não importa quem está recebendo primeiro. Josué, você continua fiel a mim e eu sou fiel a ti também. Descansa. E sabe o que aconteceu, meus amados? Deus está falando aqui conosco através desta passagem, mostrando para nós que nem sempre, mesmo sendo nós aqueles, os que somos usados por Deus para ser um canal de bênção, para levar um povo que estava até esmorecido, que sem a força que há em Deus em nós, de guerrear por eles não conquistariam aquela bênção, eles não conquistariam aquela promessa. Mas muitas vezes, mesmo assim, Deus permite que vejamos eles recebendo bênçãos na frente de nós, que estamos na fidelidade, que estamos guerreando por eles, que estamos pagando preço, que estamos renunciando. E Deus vem mostrar com essa passagem isso.
Muitas vezes vamos ter que ver alguns recebendo primeiro que nós, que diante de, se houvesse algum questionamento, acharíamos até que nós seríamos mais dignos de receber primeiro. Mas quando nós temos os pés firmes na rocha, quando nós temos tempo, não de andar com Deus, mas de intimidade com Deus, nós sabemos a bondade no nosso Deus. Nós sabemos que há um propósito que não podemos nem entender tudo que acontece na vida de cada um primeiro do que a nossa. Não podemos entender, mas sabemos que Deus é fiel. Não vemos em nenhum momento que me chama a atenção aqui é Josué questionar a Deus, ou ficar ansioso, ou imaginar que talvez depois que sorteasse tudo não sobrava nada. Não vemos, porque ele confiava em Deus. Havia descanso no coração de Josué. E é isso que Deus pede para que haja em nós, quando nós estivermos diante de situações que estamos vendo os outros que diante de Deus espiritualmente estavam numa condição muito espiritualmente mais inferior do que a nossa, em situações que dependiam de nós em oração, dependiam de nós para guerrear, mas que Deus chegou e liberou a bênção primeiro. Deus pede, não questiona, faz como Josué, porque há um propósito para tudo. Josué encontrou descanso vendo aquela terra sendo repartida e não sendo para ele primeiramente. Mas ele confiava em Deus, houve descanso no coração dele. Louvado seja Deus. E é isso que Deus te pede para que você haja no seu coração. Se você tem orado por outras pessoas, se você tem intercedido, se Deus tem te usado para ser canal de bênção, para ser indiretamente este líder nesta família, neste grupo que você está, e você está vendo bênçãos sendo liberadas, mas não viu a sua ainda, Deus diz, entra no descanso. E Josué entrou. Josué esperou no Senhor, fez o que Deus estava pedindo, foi sendo canal de bênção, e a bênção daquele povo foi sendo liberada através da vida de Josué. E Josué estava ali fazendo aquele sorteio, distribuindo a terra e o território da terra prometida, de um povo que era descendente de alguns que nem tinham crido na promessa, mas Josué estava firme em Deus. E chegou a hora de Josué. Sabe por quê? Porque após a batalha, após o trabalho, após a renúncia, após a dedicação, após a entrega, vai chegar o tempo do descanso. Vai chegar o tempo da recompensa. E é isso que Deus vem pedir para mim te dizer hoje. Josué era um homem, foi um homem de guerra. A sua vida toda não teve descanso, a sua vida toda foi completamente guerra após guerra, guerra após guerra. Para quê? Para uma terra que não era nem só para ele, era para aquele povo. Mas ele continuou guerreando a guerra do povo de Deus. Ele continuou lutando para que a promessa fosse cumprida para o povo de Deus. Mas Deus mostrava aqui e mostra para nós o tempo todo que, apesar dele ser um homem de guerra, como tantos de nós somos levantados para ser homens e mulheres de guerra de Deus, que lutam, que jejuam, que oram em prol, para que as bênçãos sejam cumpridas para o povo de Deus. E muitas são antes mesmo que as nossas. Mesmo assim, Deus vem dizer que há dias de recompensa, há dias de descanso, há dias sim da recompensa de Deus chegando para nós. Então creia em nome do Senhor Jesus. A luta e a batalha, ela é necessária. A entrega a Deus é necessária, a renúncia é necessária, mas também há um descanso para o servo de Deus, para a serva de Deus, há a recompensa para aquele que age em retidão e fidelidade a Deus. A herança de Josué foi dada através de uma promessa divina. Mas a confiança
de Josué em Deus mostrou o homem de Deus que ele era até o último momento. Ele teve que ter confiança em Deus. Ele teve que repartir toda aquela terra para o povo. E ele que parecia, diante de nós, até como humanos, olhando, ser tão merecedor de receber primeiro, ele que já tinha aquela promessa, desde o ato de fidelidade, quando ele foi um dos espias e trouxe ânimo e fé ao povo de Deus quanto àquela terra prometida, Deus permitiu que ele fosse o último a receber. Meus amados, nós não entendemos os caminhos do Senhor. Muitas vezes estamos ali orando, clamando para a vida, por a vida, pela salvação de um irmão recém-convertido. E a promessa vem na vida dele, é liberada assim, 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 numa rapidez que não entendemos nada. Mas é o agir de Deus. Às vezes é aquela porção que ele tinha que receber. E aquela porção que ele vai ter que viver o resto da vida. Mas Deus tem muito o que está trabalhando na nossa vida, no nosso ministério, porque a porção que vem exige um processo maior, uma paciência maior, uma renúncia maior, porque a abundância também será maior. Então confia no Senhor. Confia no Senhor. Chegou um ponto aqui que Josué esperou só em Deus. A terra foi completamente repartida. A palavra diz aqui, nos últimos versículos aqui, do capítulo 19, aqui, do versículo do 49 até o 51, não é? Que os israelitas repartiram. Eles deram a Josué. Josué ficou perante a eles. Josué expôs no coração o que é que ele tinha. Provavelmente eles devem ter perguntado quando viram que ali todos tinham sido já repartidos da sua parte. E ele expôs no coração o que ele tinha vontade. E Deus concedeu o desejo do seu coração. E quer saber mais o lindo de tudo isso? Ele não escolheu a melhor parte. Ele escolheu uma região, ele escolheu esse Timnalat, não é? Essa região era uma região, dizem que é árida, uma região difícil de se trabalhar, uma região montanhosa na área de Efraim, porque ele era descendente da tribo de Efraim, não é? E ele escolheu essa região, mesmo sendo algo tão modesto, algo distante ali de todos, algo que ele queria trabalhar, mas chegou o tempo da aposentadoria de Josué. E Deus vem dizer para você aqui que também vem esperando no Senhor, haverá um tempo de descanso. Aquela terra, ele não fez com que ele se aproveitasse do poder dele como líder dali e escolhesse o que fosse melhor. Ele escolheu o que foi modesto e digno diante do que o Senhor tinha para dar para ele. Mas aquilo dali trouxe alegria a ele. Ele teve o seu lugar ali que ele poderia agora começar a arar, a cuidar, a ver florescer. E ali ter aquela sua aposentadoria tranquila. Sabe por quê? Porque quem vive ligado em Deus, ele não vive pondo preço em tudo. Ele sabe que tem coisas que não tem preço. Ele não estava ali procurando uma terra que fosse uma terra que desse para ele um retorno financeiro muito grande e aquilo dessa segurança que ele ia viver o resto da vida, não. Ele teve o que Deus deu, ele confiou em Deus e ele teve a porção e Deus concedeu o desejo do seu coração. Mas ele sabe que tem coisas que é só mesmo pondo a nossa confiança em Deus que vamos saber que Deus cuida de nós, seja na juventude, seja na velhice. E Deus cuidou de Josué na sua velhice, mesmo ele não pedindo a terra mais fértil que existia em Israel. Ele confiando que mais uma vez Deus seria com ele. E Deus deu a sua porção. E ele foi feliz com o que tinha, porque aqueles que vivem em Cristo, eles sabem dar valor ao que Deus dá. Eles sabem, mesmo naquela porção que Deus deu para ele, talvez não seja uma porção tão grande como a de outros, mas é o suficiente para ele se sentir em paz, de trazer a ele alegria
E é isso que Deus tem aqui para me dizer para ti. Não se incomoda com a promessa dos outros sendo cumprida antes que a sua. Não se incomoda até que seja algo que pareça ser mais grandioso do que o seu. A porção que Deus tem para ti é para ti. E nós servimos a um Deus justo, a um Deus perfeito, a um Deus fiel, que vai lhe dar ao seu coração satisfação e alegria com a porção que ele te deu. Foi por isso que Josué conseguiu ser feliz na sua velhice, porque ele não estava firmado a sua felicidade em ganhos financeiros, mas em algo que lhe trouxesse paz, alegria, de viver uma velhice tranquila. E isso, meus amados, nós só temos quando nós temos confiança no nosso Deus. Josué sabia que o seu tempo aqui na terra era passageiro. E Josué sabia que toda aquela recompensa de tudo que ele tinha feito pelo povo de Deus, a terra, o que ele tinha, aquela porção ali na terra de Israel, era algo simbólico para o que Deus já reservou para o trabalho árduo dele em prol do povo de Deus na Jerusalém celestial. Amém? Então descansa no Senhor, porque o nosso Deus é justiça. Você vai ter aqui uma aposentadoria feliz, um tempo de descanso, um tempo de paz nessa terra. Se você tem andado com retidão, feito tudo diante com a vontade de Deus, vai haver a sua porção na terra. Mas tudo que você tem feito em prol do reino de Deus, por outras vidas, tá bom, meus amados? Há uma porção muito mais recalcada, sacudida e transbordante, que só no dia que Deus vier diante de todos e dar a sua porção na Jerusalém celestial, você vai ver o quanto valeu a pena. Não espera só retorno na terra, porque servo de Deus, ele serve por amor às almas, ele serve porque ele quer ver almas livres do inferno, e o seu retorno e recompensa não é baseado somente num lote terreno, numa porção terrena, mas num lote, no território, numa porção de uma Jerusalém celestial. Então creia em nome de Jesus, que aquele que começou a boa obra e há de nos recompensar aqui na terra também, ele terá muito mais para aqueles que estão se doando pelo povo de Deus na Jerusalém celestial, em nome de Jesus. Descansa o teu coração, porque a justiça de Deus, ela é certa. Se você está inquieto, preocupado com alguma porção que você acha que é por direito aqui na terra, e você está pensando que vai depender do homem desta divisão, descansa o teu coração como Josué. A divisão da porção de Josué foi até dita pelo homem, foi o povo de Israel que deu, mas a ordem veio divina. E Deus sabia o coração de Josué, qual era a vontade, qual era a terra que ele queria. E Deus fez aquele povo dar por herança. Se você está no meio de uma situação em que o inimigo tem tentado tirar a tua paz e você tem medo de como vai ser o amanhã, quando esta herança for dividida desta família, como vai ser essa situação, descansa o teu coração. A última palavra não é do juiz, não é advogado. A última palavra não é o que aquelas pessoas têm vontade de ter. A última palavra é do Senhor Jesus. Vai haver descanso para você nessa terra. É o que o Senhor diz. Entra no descanso do Senhor, como Josué entrou. Porque há um descanso, haverá justiça, haverá paz. Deus dará ordem ao teu respeito para uma velhice feliz. Creia em nome de Jesus, para você ter sustento para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Mas se além de tudo isso, você tem, além de ser um servo que tem vivido de fidelidade e retidão a Deus, você tem vivido também uma vida de renúncia em prol do reino de Deus, fazendo a obra de Deus. Creia que a porção muito maior está reservada na Jerusalém celestial. Então a sua porção vai ser completa. Na terra, Deus te dará paz. Não importa se é pouco ou se é muito, é Deus que vai te dar a paz, a satisfação de que valeu a pena, que Deus é fiel e deu a sua porção. E nos céus você terá aquilo que os olhos não conseguem ver, a mente humana não consegue imaginar, mas que Deus preparou para aqueles que o amam.
servo de Deus, líder de Deus, você que tem pago o preço na oração, no jejum, para levar o povo de Deus a alcançar as promessas de Deus aqui na terra e principalmente a salvação nos céus, aquilo que os olhos não viu, nem a mente humana consegue imaginar, é o que Deus preparou para nós, que temos vivido, pagado o preço, para levar esse povo de Deus, esse Israel, para a terra prometida, na terra e nos céus. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus de poder e glória, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que põe o descanso agora no coração dos teus filhos, que te chama pelo nome. Obrigado, Senhor, obrigado. Perdoa os meus pecados e da minha casa, perdoa os pecados de todos que estão aqui juntos comigo, em tudo que possamos ter feito que não tenha te agradado. Mas te agradecemos desde já, porque sabemos, Senhor, que há amor, a bondade, a benignidade em ti e a favor, a graça imerecida, Senhor, para nós. E te louvamos por isso, por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido nas nossas vidas. E a maior delas, Senhor, que é a salvação. E através dela, Senhor, que teremos também uma bênção, uma herança na Jerusalém celestial. E nós te agradecemos por isso. E uma herança eterna nos céus, que é a graça de estar face a face com o nosso Senhor, ó Deus eterno, num lugar onde não haverá mais dores. Mas te agradecemos, Senhor, porque hoje o Senhor tem falado conosco, para não afligirmos o coração, como vermos as promessas dos teus servos sendo cumpridas antes que as nossas, mesmo diante do julgamento humano, acharmos que aquelas pessoas não tinham passado por metade do que tínhamos passado, mas tu é aqueles que julga, tu dás aquela porção, porque é aquela porção para ela, mas muito mais, Senhor, tu vais dar, Senhor, àqueles que estão pagando um preço total pela vida dos teus servos. Então que possamos encontrar descanso no coração, como Josué encontrou diante daquela terra que ele estava dividindo, dando todo aquele povo, Senhor. Que possamos encontrar descanso no coração em ver as promessas que estão sendo cumpridas na vida dos outros antes de nós, sem cobiça, sem inveja, sem murmuração, porque tu és um Deus puro e justo. Tu sabes a porção que estás dando a cada um. Que haja descanso, confiança em nosso coração, em saber que quando a nossa porção vier, ela vai ser dada segundo a tua vontade. Um Deus puro que vai dar na porção devida ao caminho, à retidão, à entrega, à renúncia de cada um em prol do teu reino, em prol do teu povo, em prol, Senhor, de fazer a tua vontade. Ó Deus eterno, que haja esse descanso e essa confiança. Ó Deus eterno, em nome de Jesus, que aqueles que têm também que ter heranças terrenas, que eles tenham certeza no seu coração e ponham essa confiança em ti, que a última palavra não é do advogado, não é do juiz, não é da família, mas é tua. Abençoa, Senhor, traz a certeza de um futuro feliz, de paz para o teu povo, em nome de Jesus, porque a herança